Vamos entender como esses impactos é o primeiro passo para pensar em adaptação, planejamento e soluções para o futuro da cidade e do estado. Salvador sempre foi uma cidade marcada pelo calor, pelo mar e pelo ritmo tropical que acompanha o dia a dia de quem vive na capital baiana. Mas quando olhamos para o futuro, uma pergunta se torna inevitável: como será o clima de Salvador nas próximas décadas? Se as projeções científicas atuais se confirmarem, a cidade poderá enfrentar mudanças importantes em sua dinâmica climática. Estudos sobre o aquecimento global indicam que as temperaturas médias no Nordeste devem continuar subindo ao longo do século. Em Salvador, isso pode significar verões ainda mais longos e quentes. Dias que hoje já registram temperaturas acima de 30 graus poderão se tornar ainda mais frequentes, com picos que ultrapassam facilmente os 35 graus. Em áreas urbanizadas, onde há muito concreto e pouca vegetação, a sensação térmica poderá ser ainda mais elevada. Esse aumento do calor pode alterar a forma como a cidade funciona no dia a dia. Ruas movimentadas, mercados abertos e áreas turísticas precisarão se adaptar a períodos mais intensos de calor. Espaços com sombra, ventilação natural e presença de árvores podem se tornar cada vez mais importantes para garantir conforto térmico, tanto para moradores quanto para visitantes. Outro aspecto importante do clima futuro de Salvador está relacionado ao comportamento das chuvas. Pesquisas indicam que as precipitações poderão se tornar mais irregulares. Em alguns períodos, a cidade poderá enfrentar intervalos mais longos sem chuva, enquanto em outros momentos, as precipitações poderão ocorrer de forma intensa em um curto espaço de tempo. Isso significa que, em vez de chuvas distribuídas ao longo de vários dias, Salvador poderá registrar tempestades rápidas e volumosas. Em poucas horas, pode cair uma quantidade de água equivalente ao que antes era esperado para vários dias. Esse tipo de evento aumenta o risco de alagamentos em áreas urbanas e exige infraestrutura preparada para lidar com grandes volumes de água. Ao mesmo tempo, períodos de seca mais prolongados podem afetar áreas verdes da cidade e reduzir a umidade do ar em determinadas épocas do ano. Isso pode influenciar o conforto térmico da população e também o funcionamento de ecossistemas urbanos, como parques e áreas de preservação ambiental. O litoral também poderá sentir mudanças ao longo das próximas décadas. O aumento gradual do nível do mar, provocado pelo aquecimento global, pode impactar áreas costeiras. Em uma cidade como Salvador, que possui uma extensa faixa litorânea, praias e estruturas à beira-mar, poderão precisar de adaptações para lidar com marés mais altas e ressacas mais frequentes. Essas transformações não acontecem de forma imediata. Elas se desenvolvem ao longo de anos e décadas, mas seus efeitos podem se tornar cada vez mais visíveis na rotina das cidades. Ao mesmo tempo, Salvador também possui potencial para se adaptar. O planejamento urbano, a ampliação de áreas verdes, a recuperação de manguezais e o investimento em infraestrutura resiliente podem ajudar a reduzir impactos futuros. Muitas cidades costeiras ao redor do mundo já estão adotando soluções como drenagem inteligente, arborização urbana e proteção das áreas costeiras. O futuro do clima em Salvador dependerá tanto das decisões globais sobre redução das emissões de gases de efeito estufa, quanto das escolhas locais sobre como preparar a cidade para um novo cenário climático. Mesmo diante dos desafios, Salvador continua sendo uma cidade vibrante, marcada por sua história, cultura e forte conexão com o mar. O clima sempre fez parte da identidade da cidade, moldando hábitos, festas e tradições. Pensar no clima do futuro é também pensar em cidades mais preparadas, sustentáveis e resilientes. Porque quando falamos sobre o clima que virá, não estamos falando apenas de temperatura ou chuva, mas de como as cidades irão viver e se adaptar às transformações do planeta. Seguimos acompanhando como as mudanças do clima transformam cidades, economias e vidas. Até logo!